Olá, somos o Sumo Educacional, um projeto da extensão da Universidade Federal de Santa Maria que trabalha a popularização da educação financeira no Brasil. Nessa série, iremos discutir temas centrais relacionados a finanças, para que a partir disso, professores e professoras tenham ainda mais segurança para levar o assunto à sala de aula. Olá, me chamo Marina, faço parte do projeto Sumo Educacional e vai ser um prazer guiar essa e outras aulas da nossa série aqui com vocês. Nesse bloco, o tema geral será Conceitos Gerais de Economia, e aqui nesse episódio começaremos bem do início, sob o título Introdução à Economia. A ideia aqui é apresentar os principais conceitos do tema, mas se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo ou nos contatar pelos nossos canais que estarão nos créditos ao final do episódio, ok? Vamos lá! A economia é uma área que estuda como as sociedades utilizam seus recursos disponíveis para produzir bens e serviços e distribuí-los entre os seus membros. Estudar economia é importante por várias razões, mas podemos pensar em alguns eixos principais, como, por exemplo, noções de oferta e demanda, que nos permitem entender como os mercados funcionam, como os preços são definidos, como as empresas tomam decisões de produção e como os consumidores fazem escolhas de consumo. Outro eixo é a otimização das escolhas, que nos ajuda a tomar as melhores decisões possíveis na nossa vida pessoal e profissional. Por exemplo, se entendemos o que é inflação e quais os impactos dessa em nossa vida, podemos conscientemente orientar melhor nossas alocações de recursos, seja para consumo ou para investimento. Além disso, pensamos também sobre a compreensão das políticas econômicas dos governos, como política fiscal, política monetária, política cambial. A compreensão sobre esses temas é importante para que possamos ter um olhar crítico e, de fato, compreender como as decisões de um governo impactam a economia e, por consequência, as nossas vidas. Estudar sobre economia também é um dos caminhos para contribuirmos para o desenvolvimento econômico de um país, estado, região ou município, pois economistas são profissionais capazes de colaborar com o desenvolvimento econômico, fornecendo análises e recomendações para políticas econômicas eficazes. As políticas econômicas são medidas tomadas pelo governo para orientar e alcançar certos objetivos específicos para o desenvolvimento socioeconômico do país. Nesse processo, existem várias políticas econômicas em vigência, mas algumas são principais, como, por exemplo, a política fiscal, que são as decisões do governo sobre como arrecadar e gastar o dinheiro recolhido. Isso inclui medidas como o aumento ou a redução de impostos, que influenciam nos gastos públicos, e programas de transferência de renda. Essa política fiscal pode afetar o que chamamos de demanda agregada, ou seja, o nível de atividade econômica e a geração de emprego no país. Além dela, existe também a política monetária, que envolve o controle da oferta de moeda em circulação e ainda a definição de taxas de juros, por exemplo, sendo direcionada pelo Conselho Monetário Nacional, órgão normativo de autoridade máxima e executada pelo Banco Central, órgão regulador com autonomia. Isso inclui medidas como a alteração na taxa de juros de referência, a compra ou venda de títulos do governo, entre outras. A política monetária pode afetar a quantidade de moeda em circulação, além dos preços e a inflação. A política cambial também é importante, pois refere-se às decisões do governo sobre como regular o câmbio e o comércio exterior. Esse processo inclui medidas como a desvalorização ou valorização da moeda nacional, as tarifas da importação e exportação e os acordos comerciais internacionais. A política cambial pode afetar a competitividade das empresas nacionais, as exportações e importações e ainda as reservas internacionais. As diferenças entre essas políticas econômicas estão relacionadas às ferramentas utilizadas para afetar a economia e os seus objetivos. Por exemplo, enquanto a política fiscal busca aumentar ou reduzir a demanda agregada e o emprego, a política monetária busca controlar a oferta de moeda e as taxas de juros para afetar a inflação. Já a política cambial visa regular o comércio exterior e a competitividade das empresas nacionais. Entendendo sobre políticas econômicas, surge a necessidade de compreender também alguns termos que circulam muito no dia a dia. Embora pareçam abstratos, podem ser facilmente compreendidos a partir da explicação que faremos a seguir. Você vai poder entender o que são os termos como demanda e oferta agregada, taxa de juros e moeda. Aqui vamos introduzir ideias gerais sobre eles,
porque nos próximos episódios da nossa série você poderá se aprofundar um pouco melhor sobre cada um deles. Demanda e oferta agregada são termos que afetam a previsão de tendências econômicas, o planejamento de estratégias empresariais, além da formulação de políticas econômicas. Já a taxa de juro pode ser um termo mais comum no dia a dia e isso se dá por um conceito fundamental da economia, justamente por afetar investimentos, empréstimos, inflação, política monetária e também o câmbio. Entender como ela funciona é importante para tomar decisões financeiras informadas e entender o impacto dessas políticas governamentais na economia. Vale a pena entender também o que é moeda, pois isso nos possibilita compreender como as transações comerciais são realizadas, comparar o valor de diferentes bens e serviços e entender como a política monetária afeta a economia. Falar sobre esses termos pode parecer um pouco distante da realidade, mas as políticas econômicas podem ser vistas nas nossas vidas em diversas situações. Por exemplo, das mudanças na política fiscal, que podem afetar a quantidade e a qualidade dos serviços públicos, a renda das famílias e as oportunidades de emprego. As alterações na política monetária podem afetar o acesso ao crédito, o valor das dívidas, as taxas de juros e a inflação. E ainda na política cambial, que pode afetar os preços dos bens importados e exportados, o valor da moeda nacional e a balança comercial do país. Em resumo, as políticas econômicas têm impactos diretos e indiretos em nossas vidas, afetando desde o nosso poder de compra até nossas oportunidades de emprego e nossos padrões de vida em geral. Uma pessoa pode aplicar seus conhecimentos básicos de economia no dia a dia de várias maneiras. Aqui elencamos 6 para pensarmos juntos. O primeiro é justamente o orçamento pessoal. Você pode aplicar conceitos de economia ao gerenciar suas finanças pessoais, e isso pode ser feito por meio da organização de um orçamento mensal, da identificação de seus gastos, de soluções alternativas para economizar e a definição de metas de poupança. Isso ajudará você a tomar decisões financeiras mais conscientes e alcançar a estabilidade financeira. Compreender preços também é importante, e nesse processo você pode entender os fatores que influenciam os preços dos bens e serviços que você consome, observando como a oferta e a demanda afetam os preços do mercado. A tomada de decisão racional também é possibilitada a partir da aplicação de princípios econômicos. Considere os custos e benefícios ao escolher entre diferentes opções. Planejamento de longo prazo é outro conceito que pode ser aplicado, justamente com o objetivo de que você alcance metas financeiras e pessoais. Considere fatores econômicos como inflação e taxa de juros ao tomar decisões de investimento ou ainda planejar a sua aposentadoria, por exemplo. Consciência sobre políticas econômicas é outra alternativa, e para isso é preciso manter-se informado sobre questões econômicas e políticas que possam afetar a sua vida cotidiana. Isso também inclui estar ciente de mudanças nas taxas de juros, políticas fiscais, flutuações cambiais e eventos econômicos globais. Essas informações podem ajudá-lo a adaptar suas estratégias financeiras pessoais e tomar decisões mais informadas. Conhecer os ciclos econômicos também é um parâmetro interessante, e para isso é preciso manter-se informado sobre movimentos de recessão e expansão do mercado. Isso ajudará você a antecipar possíveis impactos na economia e tomar medidas para proteger as suas finanças pessoais durante períodos de instabilidade econômica. Lembre-se de que a economia é um campo vasto e essas são apenas algumas maneiras básicas de aplicar conceitos econômicos no seu dia a dia. Aprofundar seus conhecimentos em economia por meio de leitura, cursos ou estudos adicionais pode ampliar ainda mais a sua compreensão e capacidade de aplicar princípios econômicos em várias situações. Bom, pessoal, chegando ao final da aula, que tal a gente retomar um pouco o que vimos ao longo do episódio? Começamos entendendo a importância de se estudar economia e entendemos como ela pode afetar a nossa vida. Na sequência, entendemos como a economia é exercida pelo governo por meio de políticas, conhecendo seus 3 tipos de ferramentas: monetária, fiscal e cambial. Além disso, vimos a importância dos termos moeda, inflação, oferta e demanda para a economia, os quais serão tratados em episódios seguintes. Ainda falamos de como as políticas econômicas produzem efeitos na prática. E para encerrar, pensamos juntos sobre formas de aplicar nosso conhecimento em economia no dia a dia. Chegamos ao final da aula e eu gostaria de agradecer a você por ficar até o fim.
Espero que tenha gostado do conteúdo e que nos acompanhe nas próximas aulas. O Sumo Educacional procura evoluir sempre, então se tiver alguma sugestão, pode enviar para a gente em nossas redes. Tchauzinho e até a próxima!